Glória a Deus, graça e paz, irmãos, amém? Seu coração está preparado para adorar ao Senhor nessa noite? Amém? A Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. O mal não pode permanecer diante da presença do Senhor. Então nós vamos declarar essa verdade, que aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza, não pode haver pecado, e todo jugo e iniquidade aqui vai ser dissipado, amém? Vamos adorar ao Senhor. Deus, ai,
Porque o Senhor nos ungiu com óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado. Umas vestes de louvor ao invés de cinzas. Uma coroa de glória, para que possamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração. Eu queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar nessa hora, para que toda tristeza bata em retirada, todo desânimo, toda aflição, toda angústia, nessa noite vai cair por terra da sua vida, do seu coração. Você pode começar a clamar por isso. Senhor, nós estamos na Tua presença, e é na Tua presença a abundância de alegria, a abundância de vida. Nós queremos nessa noite desfrutar da Tua alegria, queremos desfrutar da Tua paz. E em nome de Jesus, nós oramos agora pela vida do nosso irmão e te pedimos, Senhor, traga alegria no seu coração. Que toda apatia, que todo desânimo, que toda angústia caia por terra na Tua presença, Senhor. O Senhor tem óleo de alegria para a Tua igreja. O Senhor tem vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Ó Deus, e nós queremos viver a Tua presença na plenitude nessa noite. Aleluia! Deixa-nos ouvir, Senhor, o som da alegria. Deixa-nos ouvir o riso dos anjos em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, Senhor. Você pode declarar com autoridade nessa hora, como profeta do Senhor, que toda tristeza caia por terra. Em nome de Jesus, se alegrem no Senhor. Deixa-nos ouvir o som da alegria. O som da alegria. Senhor, deixa-nos ouvir o riso dos anjos em Sua presença. Em Sua presença. Em Sua presença. Em Sua presença. Os homens. Senhor, deixa-nos ouvir. Senhor, deixa-nos ouvir O som da alegria. o som da alegria. Senhor, deixa-nos
pessoa que está do seu lado e fala assim: você pode correr no seu lugar, mas tira esse pé do chão. Que hoje o Senhor quer que nós corramos para os seus braços, aonde há cura, aonde há renovo, aonde há alegria. Amém? Então vamos correr para o Senhor. Cadê os adolescentes aqui na frente, gente? Os jovens. Vamos lá. Os jovens até 100 anos. Vamos correr para o Senhor. Uma paixão incontrolável tomou conta do meu ser. Estou desesperado com vontade de dizer ao mundo inteiro que eu amo você. O teu amor é óleo de alegria que me encontrou e mudou a minha vida. Pra sempre, sempre quero declarar: Jesus, meu tesouro. Jesus, meu amigo. Jesus, meu amado. Jesus, meu lindo noivo. Eu correrei e brarei. Eu não posso viver um minuto sem Jesus. Eu correrei e brarei. Eu não posso viver um minuto sem Jesus. Uma paixão incontrolável tomou conta do meu ser. Estou desesperado com vontade de dizer ao mundo inteiro que eu amo você. O seu amor é óleo de alegria. Meu amor é óleo de alegria que me encontrou e mudou a minha vida. Pra sempre, sempre quero declarar: Erga as suas mãos e declare: Jesus, meu amor. Jesus, meu amigo. Ele é o nosso amado. Jesus, meu amado. Jesus, Brade! meu lindo noivo. Eu correrei e brarei. Eu não posso viver um minuto sem Jesus. Eu correrei e brarei. Eu não posso viver um minuto sem Jesus. Eu correrei. Eu correrei e brarei. Eu não posso viver um minuto sem Jesus. Eu correrei. Eu correrei e brarei. Eu não posso viver. Vamos declarar: eu não me canso. 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 Eu não me canso de aplaudir Jesus. Eu não me canso. Eu não me canso. Eu não me canso. Eu não me canso. Eu não me canso de dançar com Jesus. Eu não me canso. Eu não me canso. Eu não me canso. Eu não me canso. Eu não me canso de gritar pra Jesus. Eu trago as palmas. Celebre.
correrei pra... Eu não posso sem Jesus. Aonde está a noiva apaixonada? Eu correrei e bradarei. Eu não posso viver um minuto sem Jesus. Eu correrei e bradarei. Eu não posso viver um minuto sem Jesus. Tu és digno, Senhor, de toda a nossa energia. Ó Deus, Tu és digno de toda a nossa força. Tu és digno do levantar das nossas mãos. Tu és digno da nossa vida, Senhor. Ó Deus, porque com Teu sangue compraste para si homens de toda tribo, língua e nação, e os fizeste reis e sacerdotes. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por tão grande privilégio. Queremos exaltar a Tua dignidade nessa hora e declarar que não há outro como Tu. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno, Cordeiro Santo. Aleluia. Aleluia. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão diante do trono, e uma nuvem de glória, uma nuvem de glória. Anjos e querubins, anjos e querubins estão diante do trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins, Anjos e querubins estão diante do trono,
Declare que Ele é santo. Ele é santo. Santo, santo, 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 santo. As palmas
Deus santo, temível, poderoso, te adoramos. Aleluia, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Senhor, digno de ser adorado. Santo, santo, santo és tu. Aleluia. Tu és maravilhoso, santo e digno de ser adorado. Toda a terra está cheia da tua glória. Ah, bendito és, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, te adoramos. Nossa alma anseia por ti, Senhor. Nossa alma anseia por ti, Senhor. Como a corça anseia pelas águas, ansiamos por ti, Senhor. Queremos contemplar a tua face, tua beleza e formosura, tua majestade. Eu preciso ter a tua santidade em mim. Eu preciso ter a tua santidade em mim, pois eu quero te ver, mas será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver.
do Senhor diz no livro de Ezequiel, no capítulo 1, no verso 1 em diante, diz: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de esplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, a planta dos pés era como de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas, assim como todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam, cada um andava para a sua frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham um rosto de leão. Do lado esquerdo, o rosto de boi. E os 4 também tinham um rosto de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas unidas, cada uma a do outro. Com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada um andava para a sua frente. Para onde o espírito queria ir, eles iam. Não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. O que o Senhor fez com Ezequiel foi abrir os céus e mostrar a ele os seres viventes, os serafins. E diz mais à frente que haviam rodas com olhos em toda parte, uma roda dentro da outra, e eles se moviam nessas rodas como se aqueles olhos fossem a percepção de Deus para todo lado. Deus vê tudo, Deus vê todos ao mesmo tempo. Ele não perde nada, Ele não perde ninguém. Ele não perde os nossos acertos, nossa semeadura, mas Ele também não perde nossas falhas, nossos erros. Tudo está nu e patente diante dos olhos de Deus. Ele conhece você por dentro e por fora, conhece o teu nome. Ele sabe o que precisa ser redimido e sabe também o que foi semeado. E Ele está pronto a abençoar quando nós nos rendemos, nos arrependemos diante dEle. Mas o que Ezequiel viu deixou ele aterrorizado, porque ele viu os serafins cheios de fogo entre as nuvens, com relâmpagos. E diz aqui que sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo, estendido por sobre a cabeça deles. Por debaixo do firmamento, cada ser vivente estendia suas asas na direção do ser que lhe estava próximo, e com as outras 2 asas cobriam o corpo. Quando eles andaram, ouviu o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do onipotente, um som de tumulto como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a cabeça deles. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante a um
trono, como uma safira, um trono de safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela. Quem é essa figura de homem, meus irmãos? O Filho do Homem, o Cordeiro de Deus, que aparece para Ezequiel, cheio de fogo. A Bíblia diz que ele habita entre os querubins. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E essa voz me disse: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Ah, se os nossos olhos vissem a glória do Senhor. Ah, se Ele abrisse os céus e víssemos a glória e a majestade do Senhor. Não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, mas Ele é real, a sua glória é real. E se Ele abrisse os nossos olhos naturais, cairíamos como morto, porque grande é a glória desse Deus, cheio de fogo e de majestade. Ninguém é como Ele. E eu oro para que Ele abra os seus olhos da fé e permita você, com os olhos da fé, com os olhos espirituais, contemplar um pouquinho da glória e da majestade desse Deus. O fogo dele enche a casa dele, o fogo dele enche o nosso coração. Ezequiel caiu como morto porque não suportou a visão da glória desse Deus, e o Espírito entrou nele para que ele se colocasse de pé, porque diante dele ninguém pode permanecer de pé diante da glória e da majestade dele. E esse Deus cheio de glória, de majestade, se chama Jesus Cristo. E Ele falou com Ezequiel. O privilégio que nós temos, irmãos, é que o Espírito nos foi dado. Eu vou repetir: o Espírito Santo nos foi dado. A glória de Deus, a glória de Deus está no Espírito que foi dado a todos nós. Por isso eu quero te dizer, ainda que você não veja com os olhos naturais, a glória de Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo. E apesar de toda essa glória, Ele fala conosco. Ele nos coloca de pé e Ele fala conosco. Ele, que é cheio de glória e majestade, tem prazer de se aproximar de nós e falar conosco.
Põe-te de pé, filho do homem, eu falarei contigo. Mas só o Espírito Santo pode nos colocar de pé diante dele. Ninguém pode ficar de pé se não for pelo Espírito. Ninguém pode se levantar diante de Deus se não for pelo Espírito. Oh, feche os seus olhos aí onde você está e peça: Espírito Santo, me levanta. Peça isso ao Senhor agora. Feche teus olhos e diga: Espírito Santo, me levanta, me põe de pé. Me levanta, Espírito Santo, não me deixa ficar caído, prostrado. Espírito Santo, me põe de pé. Espírito Santo, me levanta. Espírito Santo, me sustenta. Espírito Santo, entra em mim, vem sobre mim. Espírito Santo, me revela a glória de Deus. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, aquele que é santo, aquele que busca o seu santo, aquele que busca a santidade no meio do seu santo. Seja santo como eu. Aquele que conhece as vossas imperfeições, aquele que conhece as vossas fraquezas, aquele que sabe que sem mim nada podes fazer. Eis que o meu Espírito, ele já está dentro de vós. Dependa dele para que suporte as lutas, para que suporte as fraquezas, para que suporte os maus tempos. Pois sem mim nada podeis fazer. Quero te dizer, igreja minha, que neste mundo, sem o meu Espírito, vocês não suportarão. Sem um relacionamento com aquele que é santo, diariamente vocês sucumbirão. Assim diz aquele que é santo: esteja atento a buscar a minha santidade. Esteja atento para relacionamento com aquele que veio buscar um povo. Ele é o Senhor, e Ele é o Santo. Direções eu tenho, chamado eu tenho. Agora tem que abrir o coração para mim. Não me endureça por onde eu possa entrar na tua vida. Somente abrindo, deixando eu ser o seu Senhor. Quero já. Não negocie com o pecado. Não negocie com as trevas. Não negocie com os seus corpos, vestes sensuais que atraiam sensualidade aos outros. Seja santo em toda a vossa maneira de viver nessa terra. Os meus olhos são como chama de fogo. O seu dia a dia, desde o amanhecer até o entardecer, eu conheço. Se torne como a criança inocente diante de mim, para que eu conduza você ao que eu quero. Não endureça. Não se ache que é corajoso demais, que é muito forte. Mostre as suas fraquezas a mim, porque eu vou te dar força para vencer. Não se envergonhe do seu Senhor. Eu vos chamei, eu vos chamei.
E eu cuido dos chamados. Eu dou santidade aos meus chamados. Mas queira viver isso. Porque na eternidade, só o obediente, a minha voz, viverão comigo. E eu deixo a minha paz, a minha graça, a minha igreja amada. Quantos querem, precisam ter um coração sensível à presença do Senhor. O Senhor quer trocar o coração de pedra por um coração de carne sensível à sua presença, que ouça a voz do Senhor, que se quebrante, que seja sensível, que perceba o chamado do Espírito para estar diante dele nesses dias. Ele está nos chamando para a santidade e o sacerdócio. Ele está nos chamando para estar perto dele, mas ele é santo, santo, santo. E para isso ele quer trocar o nosso coração, ele quer mudar o nosso coração, para que possamos chegar perto dele rendidos, quebrantados, sensíveis. Todos que desejam isso, fique de pé, põe a sua mão no seu coração agora. Coloque-se de pé, põe a sua mão no seu coração. Coloque-se de pé, porque o Espírito Santo está em você. E se não está, se você acha que não está, peça a Ele agora: Espírito Santo, entre em mim. Me coloca de pé agora, põe a tua mão no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, muda o nosso coração. Muda o nosso coração. Arranca o coração de pedra. Arranca o coração de pedra e põe em nós um coração de carne, sensível à tua presença. Troca, Senhor, o nosso coração. Não nos deixe andar por caminhos errados, tortuosos. Não nos deixe andar por nós mesmos, Senhor. Muda o nosso coração.
Põe um coração de carne quebrantado. Esse coração que o Senhor não rejeita é a tua promessa em Ezequiel, que derramaria o teu Espírito sobre nós e que trocaria o nosso coração. Eis-nos aqui, Senhor, de pé na tua presença. Sara o nosso coração obstinado, insistente pelo erro, pelo pecado, coração frio. Muda o nosso coração agora, Senhor, nessa noite. Muda o nosso coração, Senhor, agora. Os olhos do nosso coração sejam abertos. Os olhos do nosso coração sejam abertos para te ver. Como Ezequiel viu, como Isaías viu, como Daniel viu, como Pedro, Tiago e João viram, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, para vermos o Senhor, e o teu temor caia em nosso coração. Que o Senhor seja reverenciado e honrado acima de todas as coisas, acima de todo ídolo do nosso coração. Que o ídolo do nosso coração caia por terra. Não há ninguém maior do que tu, e não há nada melhor do que a tua presença. A mão de Deus, seu modo de agir sobre a terra é o Espírito Santo. Eu vou repetir: a mão de Deus, o seu modo de agir sobre a terra é o Espírito Santo. Ezequiel, cativo na Babilônia, antes da libertação do povo de Deus e da sua volta para Jerusalém, escreveu: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós me sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aleluia! Ele faz essa obra em nós. Ele põe o Espírito em nós. E Ele nessa noite arranca o coração de pedra e põe um coração novo de carne daquele que crê. Nessa noite tem um coração mudado pela presença do Espírito Santo. Erga as suas mãos e agradeça ao Senhor. Erga as suas mãos pela fé e agradeça: Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Agradeça ao Senhor pela fé, porque Ele faz, é Ele quem faz essa obra. É Ele quem faz essa obra, é Ele quem faz essa obra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor declarou e o Senhor faz. E o Senhor confirma a Tua palavra. Amém, amém, amém. Aleluia, glória ao Senhor. Celebre, celebre, celebre. Celebre a Jesus, celebre a Jesus. Celebre o Espírito Santo. Celebre a Jesus, celebre ao Pai que nos dá o seu Espírito.